Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas aí de biologia celular e a gente vai falar então um pouco mais da organização que a gente está falando da célula. Então, a gente já teve aula de macromoléculas, né? Falamos de todas essas daqui, falamos de membranas, de parede celular, aí a gente começou a falar de citoplasma, falamos de algumas organelas não membranosas. Estou querendo falar para vocês também que esses dois links aqui, na verdade, esse daqui é mais relevante para vocês e esse daqui é bem mais detalhado, tá? É da Universidade Johns Hopkins e ela tem muito mais detalhes do que vocês precisam no ensino médio. Mas se você quiser entrar, tá aqui o site. Agora, esse daqui é legal porque ele mostra uma célula em 3D e dá para você mexer e dá para ver as imagens de uma célula, né, genérica virtual. Então é importante para você ter uma visão geral da célula, tá? Para imaginar e ver onde estão cada uma das coisas, né? Que podem estar cada uma das organelas, tá bom? A gente já teve na aula passada, então, a parte, né, de organelas não membranosas. Então a gente falou de ribossomo, centríolo e citoesqueleto. Agora a gente vai falar de organelas membranosas. Então, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo, vacúolo. Vamos comentar do núcleo e vamos ter uma aula específica para mitocôndria e cloroplasto. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar até no núcleo, tá? A gente vai comentar aqui. O que eu quero falar antes de continuar essa aula? Organelas recebem esse nome porque parecem pequenos órgãos. Então, cada um dessas organelas tem uma função, né? E o importante é você entender essa função do que fica. Mais importante você entender essas diferentes funções do que ficar decorando nomes, tá bom? Então, como surgiram essas organelas membranosas? Lembrando que organelas membranosas a gente só tem em células eucarióticas, tá? Então a gente está falando de uma célula bem mais complexa agora. Essas organelas membranosas, elas surgiram muito provavelmente porque uma célula começou a crescer, né? E ao crescer, a sua parte interior fica um pouco mais distante da parte interior. E se acontecesse uma dobra da membrana, tá vendo uma dobra da membrana aqui e aqui? Esta dobra possibilitaria a entrada de substâncias aqui mais facilmente nessa parte interior. Então, essas dobras poderiam proporcionar, né, uma melhora no funcionamento da célula, fazendo com que uma célula seja muito maior, uma célula eucariótica com organelas membranosas seja muito maior do que uma célula sem essas organelas membranosas, uma célula procariótica. Tá? Então, as organelas membranosas surgiram das dobras da membrana plasmática ao longo da evolução, exceto dessas duas organelas, tá? A mitocôndria e um cloroplasto. As mitocôndrias e cloroplastos, a gente vai ver na outra aula que tem uma origem de bactérias. Provavelmente a gente englobou essas bactérias que faziam fotossíntese, bactérias que respiravam e se transformaram em organelas. Mas vamos então falar sobre as demais organelas membranosas que a gente tem, né? Então, uma visão geral. Observe aqui que essa imagem é como se fosse um corte, tá? Eu peguei uma célula, que é mais arredondada, cortei ao meio para ver o seu interior. Esse desenho, ele é um esquema que eu sugiro que você faça no seu caderno para você organizar o seu estudo. Tá? Faz um desenho bem bonito, né? E coloca aí não precisa ser bonito, pode ser só didático, tá? Faz um desenho e coloquem as organelas. E aí, se você tiver uma folha, né, uma folha A4, né, uma folha de sulfite, você consegue colocar os nomes e as funções, e completando nome e função ao longo da aula, tá? Isso é bem legal para você estudar a célula, tá bom? Então, a gente vai ver todas essas células, todas essas organelas de uma célula eucariótica, tá bom?
Começando com o nosso retículo endoplasmático. Então, veja só, o retículo, ele normalmente está aqui, ó, em volta do núcleo. Então, isso aqui está representando o retículo endoplasmático liso e esse retículo endoplasmático rugoso. O que é um retículo endoplasmático, tá? Retículo é uma rede citoplasmática de tubos, tá? Então, isso retículo quer dizer que são vários tubos conectados, né? Tubos e bolsas membranosas. Então, se são vários tubos e bolsas membranosas, a função principal dos retículos é transporte, vai transportar a substância. Imagina, uma coisa é produzida nessa região e ela pode ser transportada ao longo do retículo endoplasmático para uma outra região, passar inclusive para outras organelas, por exemplo, para retículo endoplasmático ou para outra organela. Então, o retículo, ele é esse conjunto de tubos e redes que vai distribuir, transportar coisas, tá? E a gente tem esses dois tipos, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, tá? Retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome porque tem um monte de ribossomo. Então, as bolinhas que a gente desenha no retículo endoplasmático rugoso é porque tem um monte de ribossomo. O ribossomo faz o que mesmo que a gente já viu? Proteína, né? Sintetizam proteínas. Então, se ribossomos sintetizam proteínas, o que um retículo endoplasmático com um monte de ribossomo, por isso que é rugoso, vai fazer? Vai sintetizar proteína. Então, elas vão sintetizar proteína e vão ajudar na secreção também de proteínas. Lembra que enzimas também são proteínas, então enzimas dos lisossomos, que a gente vai ver daqui a pouco, também são processadas, são feitas aqui no retículo endoplasmático e depois levadas até o lisossomo, beleza? O retículo endoplasmático rugoso e todas as outras organelas, eles são muito bem vistos em microscopia eletrônica. Tá? Então, como que a gente identifica isso daqui na microscopia eletrônica? Essas redes aqui, ó, tá vendo que tem um monte de bolinha densa, pretinha? Essas bolinhas aqui são os ribossomos. Então, isso daqui é um retículo endoplasmático rugoso, tá certo? Que sintetiza e transporta a proteína. Então, o que o retículo endoplasmático rugoso faz? Transporta e sintetiza proteínas, certo? O outro retículo endoplasmático é o liso, responsável pela síntese de ácido graxo, fosfolipídio e esteroides. O que é isso aqui? Lipídios, né? Então, retículo endoplasmático liso é liso porque sintetiza lipídio, tá? Então, dá para fazer essa associação, liso com lipídio. Então, vai sintetizar e vai transportar lipídios, vários tipos de lipídios. Então, eles são bem abundantes em células do fígado, tá? Que vão processar colesterol, por exemplo, células das gônadas, que são os testículos ou os ovários, né, são as gônadas, que vão fazer esteroides, que são aqueles hormônios provenientes aí de esteroides, que são testosterona e estradiol ou progesterona. Então, são esteroides que são processados no retículo endoplasmático liso. E também tem uma grande importância na desintoxicação por álcool. Então, quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, é no retículo endoplasmático liso aonde vai acontecer a desintoxicação desse álcool. E numa microscopia eletrônica, aqui está uma fotinho dessa microscopia eletrônica, a gente consegue ver essas bolinhas, tá? Representa esta parte aqui, essa face aqui, tá? Quando você corta a célula, você vai ver essas bolinhas, né? Um lado mais, parece um saquinho. Então, isso daqui é retículo endoplasmático liso, tá bom? Esses dois retículos, tanto o rugoso quanto o liso, eles vão estar em células, por exemplo, do nosso pâncreas. Tá? O pâncreas está aqui no meio do nosso abdômen, né? A gente pega ele e vai olhar as células. A gente vai ver que as células do pâncreas, que são várias aqui, se pegar uma delas e isolar, e olhar no microscópio, a gente vai ver que essas células, por eliminarem, né, por ter uma secreção bastante grande, vão ter vários retículos, vai ter uma grande extensão de retículo endoplasmático, né, que vão secretar aí enzimas para fora da nossa glândula, né? E para secreção a gente vai ter a ajuda de mais algumas organelas aqui que a gente vai ver, que é o complexo de Golgi e algumas vesículas, tá bom? Toda vez que eu falar vesícula, é uma bolsinha, né? Um saquinho de membranoso que é utilizado para transportar coisas, tá bom?
A retículo endoplasmático também vai estar, por exemplo, nas células da nossa cavidade intestinal, que também precisam secretar muco, né, para proteger o nosso intestino. Também, então, você vai ter uma quantidade bastante grande de retículo endoplasmático, veja que está sempre perto aqui do núcleo, e aí então existe um processamento e uma eliminação aí desse muco para a luz do órgão, né, para a cavidade do órgão, tá bom? Então, o retículo endoplasmático aí nesses órgãos são bastante comuns. E aí, então, para você eliminar coisas, você precisa de uma outra organela chamada de complexo de Golgi. Complexo de Golgi recebe esse nome porque foi Camillo Golgi, um italiano, que descreveu. Então, aí acabou levando uma homenagem aí, complexo de Golgi é por conta do Camillo Golgi. O complexo de Golgi são várias bolsas membranosas achatadas, tá? Que a gente desenha desse jeito, como se a gente tivesse cortado essas bolsinhas, né? E a gente vê no microscopia eletrônica dessa forma. E aí esse complexo de Golgi, eu costumo falar que ele faz uma coisa para as proteínas e para as substâncias produzidas, é que é deixar essas substâncias mais complexas, tá? Então, a função do complexo de Golgi é modificação de algumas proteínas, com a adição de alguns carboidratos, de alguns glicídios. Então, essa modificação, essa transformação de substâncias em uma coisa mais complexa é feita no complexo de Golgi. Então, alguma coisa é produzida no retículo endoplasmático e é passada então para o complexo de Golgi para então ser secretado, por exemplo. Né? Então, como que acontece essa secreção? Vamos juntar então essas duas organelas, os retículos e o complexo de Golgi, né, nas funções que elas têm. O retículo endoplasmático, vamos pensar no retículo endoplasmático rugoso, produz proteína. Então, as proteínas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, porque tem ribossomos. Essas proteínas são empacotadas em pequenas vesículas, tá? Essas vesículas saem daqui e vão sendo direcionadas até o complexo de Golgi. Aí, aqui, veja, tudo que é membranoso é feito de fosfolipídio. Então, essa membrana aqui da vesícula vai chegar aqui e vai se fundir, se une à face, né, desse lado aqui, que a gente chama de face cis, do complexo de Golgi. Aí a proteína que foi feita aqui chega até o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é capaz de deixar a substância mais complexa, coloca coisas na proteína, tá? Deixa a proteína mais diferentona, para ela ficar com a sua função adequada. Aí essa proteína então vai passando pelo complexo de Golgi, vai ficando pronta, e quando ela estiver pronta, ela vai ser empacotada nessa face aqui, que a gente chama de face trans, e esse empacotamento vai fazer com que a substância que esteja aqui dentro siga o seu destino, que pode ser tanto para fora da célula, com secreção celular, tá? Então vai secretar coisas, como a gente viu nos exemplos ali da célula do intestino ou do pâncreas, ou então vai produzir algumas outras coisas que vão ficar dentro da célula, tá bom? Então, essa é a função do complexo de Golgi. Ele armazena, transporta, empacota substâncias que podem ser levadas para fora ou permanecer na célula, tá bom? Outra função do complexo de Golgi é a formação de uma estrutura que a gente chama de acrossomo em espermatozoides. Tá? Os espermatozoides, que são os gametas masculinos, né, eles precisam, quando prontos, né, eles precisam de uma bolsa aqui, chamada de acrossomo, que funciona para auxiliar esse espermatozoide a entrar no óvulo. Então, para o espermatozoide entrar no óvulo, então, para ele entrar no óvulo, ele vai precisar digerir essa parede do óvulo. E ele digere essa parede do óvulo usando as substâncias que estão aqui dentro deste acrossomo. Este acrossomo aqui nada mais é do que a transformação do complexo de Golgi, cheio de enzimas digestivas, em um acrossomo, né, para o espermatozoide conseguir entrar no óvulo, tá bom? Então, essa é a função do acrossomo, certo? Uma outra organela que é derivada do complexo de Golgi é o lisossomo, tá? Então, vocês provavelmente já viram isso no fundamental, que o lisossomo tem função de digestão celular, né? Então,
A digestão é feita por enzimas, e as enzimas elas são feitas, né, por ribossomos, que são proteínas, são sintetizadores de proteínas, e essas enzimas são empacotadas em uma organela chamada de lisossomo. Esses lisossomos recebem esse nome porque liso vem de lise, e lise é quebra, é digestão, tá? Então, somo é corpo, então é um corpo que digere, então é uma organela que vai digerir, vai ter enzimas digestivas, tá? E essa digestão, ela pode ser ilustrada, por exemplo, quando um girino, ao passar por a sua transformação, pela sua metamorfose, ele não precisa perder essa cauda para dar origem, né, nas patinhas. Então, essa digestão, né, de parte do corpo para formar outras é feita pelo lisossomo. Um outro exemplo de digestão celular que acontece é na sua mão, né? A nossa mão, ela tem essas entradas aqui, porque a gente, quando é bebê, né, forma os dedinhos, só que aqui tem uma membrana que precisa ser digerida para esculpir os dedos. Né? Então, aí os lisossomos dessa região no nosso desenvolvimento embrionário vai digerindo isso daqui e vai formando essas entradas. E aí a gente tem as mãozinhas que a gente tem. As funções do lisossomo podem ser divididas em dois tipos. Autofágica, que é essa aí de comer parte do nosso corpo, mas de forma programada, não é nada suicida. Então, autofágica ou heterofágica, tá? Hétero é diferente, então vai comer alguma coisa que é diferente do seu corpo, do nosso corpo. Então, essas duas funções, autofágica e heterofágica, tá, estão descritas nessa imagem, tá? Então, a gente poderia dividir isso aqui ao meio, tá? Então, a gente tem aqui essa porção, um exemplo autofágico. O que seria isso? Né? Seria isso, por exemplo, uma mitocôndria que já não está funcionando mais, que já está com problemas nas suas funções. Os lisossomos podem digerir essa mitocôndria. Como isso acontece? A gente engloba a mitocôndria, faz o pacote, tá? E aí a gente junta o lisossomo com a mitocôndria e a gente digere essa mitocôndria num processo autofágico. Agora, o processo heterofágico é um processo, então, hétero de diferente, vai comer alguma coisa diferente da sua própria célula. Não vai comer só mitocôndria. Vai comer, por exemplo, vai digerir, por exemplo, um material que entrou por pinocitose. Lembra lá da aula de transporte? Aquelas coisas líquidas que entram, vão formar isso daqui, ou então uma bactéria que precisa ser englobada para ser destruída. Então aí essas substâncias aqui, né, ou essas partículas são englobadas e se juntam a um lisossomo que vai digerir isso. Beleza? Então esse é um processo heterofágico. Uma outra organela são os peroxissomos. Peroxissomos vem somos, então é de corpo, peróxido vem de peróxido de hidrogênio. Então, são organelas membranosas, então são essas bolinhas aqui, tá? Que contêm enzimas que utilizam o oxigênio para oxidar substâncias. Então, você tem oxigênio para ajudar a quebrar substâncias. Que substâncias? Por exemplo, ácidos graxos. Então, a gente digere ácido graxo, que precisa ser digerido, precisa ser quebrado, nesses peroxissomos. Só que nesse processo gera-se peróxido de hidrogênio. E aí esse peróxido de hidrogênio, ele precisa ser eliminado, porque isso aqui é tóxico também, e a gente tem uma outra enzima chamada catalase que vai degradar, beleza? Para que todo esse processo? Eles são importantes para desintoxicar o nosso corpo, tá? Tanto para quebrar ácidos graxos, quanto para quebrar esse peróxido de hidrogênio, que também é tóxico, que a gente também pode produzir por outras vias, tá? São abundantes, então, em fígado e em rins, obviamente, que são dois órgãos bem ligados à nossa desintoxicação, certo? O vacúolo vegetal, né? Um outro exemplo de organela membranosa, pode ocupar até 80% do volume vegetal. Então, toda essa área aqui, ó, é uma organela membranosa. Função do vacúolo vegetal: vai armazenar íons, proteínas, açúcares, enzimas, toxinas, substâncias coloridas, por exemplo, né? Então, água,
basicamente, também pode ter bastante aqui no vacúolo. A gente viu o vacúolo e a função do vacúolo quando a gente falou de osmose, né? Então, o vacúolo vegetal tem essas outras funções, além de armazenar água, também podem armazenar várias outras substâncias, tá? Então, é basicamente armazenamento. O vacúolo pulsátil, que é um outro tipo de vacúolo presente em protozoários, eles têm o controle da quantidade de água, que a gente também viu lá na aula de osmose. Então, o vacúolo pulsátil é uma organela que recebe água e espreme esse vacúolo. O vacúolo consegue ser contraído para eliminar água para fora, para você manter a estabilidade de água nas células de protozoários, certo? E no fim, a gente vai falar de núcleo. Eu vou falar bem brevemente. Na verdade, o núcleo a gente não chama, não é de fato uma organela, mas o núcleo também tem uma estrutura membranosa, tá? A função do núcleo é comandar e coordenar as funções celulares, então é ele que vai coordenar tudo isso que a gente acabou de falar, todas as outras funções das organelas, tá? E esse núcleo, ele tem uma carioteca, né? Então o núcleo tem uma membrana plasmática aqui, uma membrana nuclear aqui. Essa membrana nuclear que a gente chama de carioteca, que vai separar então aqui uma região interna que a gente acaba chamando de nucleoplasma. Um nucleolo aqui dentro. O nucleolo, ele é responsável por fazer ribossomo. Então é o nucleolo que vai fazer o ribossomo. Nossa senhora. Eu pareço uma criança de 10 anos escrevendo, né? Enfim, o ribossomo o ribossomo nucleolo é uma região aí mais condensada do núcleo que vai fazer ribossomos, certo? O núcleo, eu vou deixar só essas informações para vocês. Ele tem uma grande importância, mas a gente vai detalhar com calma em um outro momento. O que você tem que guardar por enquanto? Que o núcleo, ele é responsável por coordenar, e quando uma célula tem núcleo, significa que é uma célula que tem uma membrana nuclear, uma carioteca, para delimitar esse núcleo aqui. E dentro do núcleo tem um nucleolo que faz ribossomo. Beleza? Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram essa musiquinha, Ciranda Celular, tá? É uma música que não é da minha autoria, obviamente. Você canta isso daqui em ritmo de ciranda, cirandinha, tá? Eu não vou nem me arriscar a cantar, porque eu tenho certeza que eu vou virar meme, se eu já não virei, né? Então, tem alguns alunos que já sabem isso daqui, você canta aqui, ó. Vou dar só uma palhinha, ó. Mitocôndria é quem faz respiração, o ribossomo sintetiza proteína de montão. E aí você continua, tá bom? Manda um arquivo de áudio para mim cantando isso daqui. Será que vocês conseguem? Estou desafiando vocês aí a cantar isso daqui para mim, beleza? Bons estudos, escrevam com dúvidas. Até a próxima. Falou!